Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa prova comentada, matéria de arquivologia, que a banca CESP trouxe agora em 2024. Muito prazer, para você que não me conhece, sou o professor Alexandre Oliveira. Vou comentar com você todas as questões de arquivologia dessa prova. Se eu te ajudar, se eu conseguir te ensinar um pouquinho e você puder ajudar meu trabalho, cara, curte aqui esse vídeo, comenta alguma coisa, beleza? Ajuda bastante. Eu não vou só comentar as questões, eu vou te dar um resuminho bem legal ali no quadro para você levar para as próximas provas, ok? Bora lá então. Vamos lá. Primeira questão que a banca trouxe de arquivologia. Segundo o princípio da indivisibilidade ou integridade, os documentos de arquivo conservam seu caráter único, de acordo com o contexto em que foram produzidos, ao passo que, pelo princípio da unicidade, garante-se que os fundos de arquivo sejam preservados sem mutilação, alienação, destruição não autorizada. Então ele te perguntou a respeito do princípio da indivisibilidade, disse que, com base nesse princípio, a gente tem que preservar o caráter único dos documentos, e também te perguntou do princípio da unicidade. Ele diz que, com base no princípio da unicidade, a gente não pode mutilar, alienar e destruir documentos públicos. Então vem aqui comigo que eu vou te ensinar a respeito desses dois princípios e eu vou te dizer se essa questão está certa ou está errada. Olha só, tá tudo prontinho aqui porque é para todas as questões. Mas o que você tem que saber é aqui, ó. Com base nos princípios da arquivologia, nós temos esses dois. O da integridade, que também pode ser chamado de princípio da indivisibilidade, e princípio da unicidade. A questão cagou porque ela inverteu os conceitos. Com base no princípio da integridade, você tem que saber que a gente não pode não destruir documento, não destruir documentos públicos, mas lógico, a gente não pode destruir documentos que a gente não está autorizado a destruir. Você não pode mutilar a documentação. Essa palavra mutilação da documentação é literalidade de lei, então vive caindo. Você não pode tirar de um documento o que você não está autorizado a tirar. Só isso, cara. E o princípio da unicidade? A gente precisa, com base nesse princípio, preservar o caráter único da documentação. Com base nesse unicidade, você preserva o caráter único. Mas olha só, isso não quer dizer, e cai também em prova, que a gente não pode ter cópia dos documentos. Mas as cópias são únicas no contexto em que estão inseridas. Eu vou repetir porque isso cai. Primeiramente, com base no princípio da unicidade, a gente preserva o caráter único. Isso você entendeu. Só que não quer dizer que a gente não pode ter cópia. Mas as cópias são únicas no contexto em que estão inseridas. Matou. Bora para a próxima. Então essa questão aí, como você pode ver, ela está errada. Ele inverteu os conceitos, beleza? Indivisibilidade não pode destruir e unicidade é caráter único, ele inverteu, questão errada. Próximo. De acordo com o princípio da proveniência, deve-se fixar a identidade do documento de acordo com o seu produtor. Segundo o princípio da organicidade, as relações administrativas orgânicas devem estar refletidas nos conjuntos documentais. Então, o que ele está dizendo aqui? Princípio da proveniência. Fixa a identidade do documento. A porra da CESP está começando a cobrar esse negócio aqui. Infelizmente. Segundo o princípio da organicidade, as relações administrativas orgânicas devem estar refletidas nos conjuntos documentais. Aqui na segunda parte está perfeito. Então vem aqui que eu vou te ensinar isso aqui. O que ele te disse? Ele cobrou o princípio da proveniência, que você também pode encontrar em prova, e se você encontrar, você coloca que está certo, que é sinônimo de princípio dos respeito aos fundos. Ou seja, respeito aos fundos e proveniência é a mesma coisa. O que você tem que saber desse princípio? Primeiro, aquele conceito básico. Se você não sabe, eu vou te ensinar. O princípio da proveniência prevê que você não pode misturar documentos de entidades diferentes. Então, com base nesse princípio, você não mistura
mistura um documento da entidade A com um documento da entidade B. Professor, eu não entendi. Você não pode misturar os documentos da sua casa com os documentos da igreja que você frequenta. Só isso. E esse exemplo você leva para tudo. Você não pode misturar os documentos da Receita Federal com os documentos do Ministério Público Federal. Entendeu? E aí, cara, tá caindo em prova e você tem que saber que, com base no princípio da proveniência, a gente fixa uma identidade ao documento. Se cair de novo, coloca que tá certo. Pronto. Princípio da organicidade. O arquivo, ele reflete a organização em suas relações internas e externas. O arquivo reflete as atividades, as funções e aquela organização em suas relações internas e externas. Isso aqui é literalidade, está perfeitinho, sempre cai assim, sempre vai cair. Então o arquivo, ele, você precisa decorar isso, ele reflete a organização em suas relações internas e externas. Mas reflete o quê? Reflete as atividades e as funções. Matou. Então essa questão tá certa, por quê? Respeito aos fundos, proveniência, a gente não mistura documentos de entidades diferentes e a gente fixa a identidade do documento. A identidade do documento. E organicidade, o arquivo reflete as atividades e as funções daquela organização em suas relações internas e externas. Você já está voando na matéria de arquivologia. Então vamos lá, continuando. Portanto, essa questão aqui, ó, tá certinha. Os caras não inventaram moda. Ações administrativas orgânicas devem estar refletidas nos conjuntos documentais. Beleza. Continuando. O diagnóstico de arquivo visa identificar os elementos fundamentais para o gerenciamento eficaz da informação, com o propósito de apontar soluções que promovam melhorias no processo de tratamento dos documentos produzidos. Então ele está dizendo que o diagnóstico de arquivo, que é um tópico da arquivologia, vive caindo esse troço aqui, visa identificar os elementos fundamentais para o gerenciamento eficaz da informação, com o propósito, com a finalidade de apontar as soluções que promovam melhorias no processo de tratamento. Vem aqui que eu vou te dizer se essa questão, se ela está certa ou ela está errada. Olha só, presta bastante atenção no que eu vou te dizer aqui. Existe esse tópico aqui, ó, que é o diagnóstico arquivístico. Esse diagnóstico arquivístico, de fato, meu amigo, ele tem o objetivo de apontar as soluções a fim de melhorar a instituição. Ponto final. Só que eu vou um pouquinho além porque essa questão é um pouco mais de conceito geral. Você pode dividir o diagnóstico em dois. Em diagnóstico minimalista, isso aqui cai muito, você tem que saber, minimalista, e também, de outro lado, um diagnóstico do tipo maximalista. É só isso aqui que cai, cara. Ou ele vai perguntar isso que ele perguntou ali na questão, com outras palavras, mas é um conceito um pouquinho mais geral. Porque o diagnóstico visa melhoria, visa identificar erros, visa propor soluções. Acertou. Ou ele vai cobrar assim, ó, é correto afirmar que o diagnóstico se divide em dois, minimalista, e aí se cair em minimalista, vamos um pouquinho além, cara. Aqui, ó, é estudo de caso, aqui é estudo de caso. Aqui é caso a caso, meu irmão. Aqui é problema a problema. Aqui é ponto específico a ponto específico. Não fica de frescura, é só isso que cai. E maximalista? O maximalista vem do todo, do universal. Aqui a gente entender todas as organizações como um todo, como uma maneira ampla de ver as organizações. Só isso também. Então só cai de diagnóstico isso. Ou esses conceitos amplos de propor soluções, de apresentar melhorias sem tocar no assunto de minimalista e maximalista, ou
tocando no assunto e dizendo que se divide em minimalista, aí você vai colocar estudos de caso, se te perguntar também, diz que tem envolvimento com a tabela de temporalidade, e maximalista, aí é uma parada mais universal. Beleza? Essa questão tá certa. Ok? Vamos lá. Então, bora para a próxima questão. Questãozinha de diagnóstico, conceito geral, certinho. Arquivos correntes são documentos ativamente utilizados pela entidade que os criou para propósitos administrativos, legais ou fiscais, devendo permanecer nas proximidades da entidade devido ao seu uso frequente e à necessidade de acesso imediato. Então ele está trazendo para a gente um conceito de arquivos correntes, cara, ou seja, arquivos de primeira idade documental. E aí eu vou ter que explicar para você de maneira perfeita se essa questão tá certa ou tá errada. Olha só. A gente tem, cara, no ciclo vital, ou também chamada de teoria das 3 idades documentais, a idade corrente, que é a primeira idade documental, a intermediária e a permanente. Eu não vou falar aqui de intermediária e permanente porque eu vou ficar restrito à questão. Mas quando a gente fala de idade corrente, meu amigão, você precisa saber que, como a principal característica da idade corrente é a frequência de uso, meu querido. Os documentos de primeira idade, eles têm uma grande frequência de uso. Não é pequena, não. É grande frequência de uso. Professor, o que isso significa? Significa que aqui a gente usa pra caralho esse documento, meu irmão. Aqui, essa frequência de uso elevada, essa utilização gigante dos documentos nessa idade, se dá devido ao seu valor. E não é só valor não, meu irmão, é valor primário. É valor primário e não é só valor primário não, meu irmão. É valor primário elevado. Quer dizer que os documentos de primeira idade, eles têm gigante tramitação dentro do órgão. E aí você vai pensar comigo e você vai matar o resto da questão só pela lógica. Se os documentos se eles têm grande frequência de uso, se eles têm, por causa dessa frequência de uso, valor primário, que não é só valor primário, é um valor primário elevado, utiliza demais, você acha que eu guardo algo que eu uso absurdamente pertinho de mim ou que eu guardo longe de mim? Algo que eu uso muito? Lógico que eu guardo perto, cara. Lógico que se eu tenho algo que eu uso muito, que eu tenho grande frequência de uso, se eu tenho um documento que tem grande tramitação, por que eu vou guardar esse trem longe? Só para eu ficar fazendo um cardio e tendo que buscar toda vez que eu preciso, se eu preciso dele toda vez? Não, meu irmão, é pertinho, é guardar ali de maneira, agora você vai ter que decorar, porque eu vou te dar um termo técnico, de maneira descentralizada, em cada órgãozinho, de maneira descentralizada. O contrário disso seria centralizada, seria guardar num centro e você fazer o teu cardio para ir lá buscar. Mas não, meu irmão, usa pertinho, guarda ali, ó, do teu ladinho para quando você precisa, pega esse documento e já deixa ele do teu ladinho de novo para você utilizá-lo amanhã novamente. Beleza? Então, os arquivos de idade corrente, eles são descentralizados. O senhor nem caiu esse descentralizado, mas se cair, você já mata. Só que ele disse, na verdade, com outras palavras, ele disse que a gente precisa do acesso imediato, por isso a gente guarda perto. Os arquivos de idade corrente de primeira idade documental, a gente guarda eles bem pertinho do acumulador. Beleza? Essa questão está correta. Tá bom? Então vamos lá. Já que arquivos correntes são documentos ativamente utilizados pela entidade que os criou para propósitos administrativos, beleza, legais ou fiscais, devendo permanecer nas proximidades. É aqui, ó, essa parada do descentralizadas da entidade, devido ao seu uso frequente, valor primário, que não é só primário, é valor primário elevado, e a necessidade de acesso imediato. Matou. Questão certa. Bora para a próxima.
Tipo ou tipologia documental é a configuração que uma espécie documental assume de acordo com a atividade que a gerou e com a sua função. Tipo documental, isso aqui não cai em prova não, isso aqui despenca em prova, meu irmão. Então agora atenção total, para tudo aí, senta direito na cadeira, que agora vem bomba e agora vem questão que despenca em prova. Cara, esse negócio aqui, ó, de tipo documental, meu irmão, é absurdo e é muito fácil de decorar. Olha só, tipo documental pode cair para você de duas formas e nada mais, não inventa moda. Ou ele te pede o que ele pediu ali na questão, que é o conceito de tipo documental, ou ele pega esse conceito, coloca num exemplo e fala assim, é um tipo documental ou não? Aí você vai ter que falar se está certo ou está errado, e eu vou te ensinar as duas agora. Primeiramente na questão, tipo documental é sim o que ele falou, ou seja, é a espécie do documento, mais é a espécie mais a função daquele documento. Então, se eu tiver só uma espécie documental, é um tipo documental? Não, não é. Porque para ser necessariamente tipo documental, eu tenho a junção da espécie mais a função. Professor, como que cai em prova? Só assim, não cai de outro jeito. Se quiser te perguntar o conceito de tipo documental, vai falar assim, ó. É correto afirmar que o tipo documental é a junção da espécie mais a função? Coloca que tá certo, que você já ganhou o ponto. Ponto. E aí, se quiser te pedir um exemplo e falar que tá certo, ele vai falar assim, ó. É correto afirmar que edital, essa palavrinha aqui é um tipo documental, que ela é classificada como um tipo documental? Não é. Por que que não é? Porque edital, separadamente e sozinho, é só uma espécie. É correto afirmar que licitação é um tipo documental? Não é. Por que que não é? Porque licitação, separadamente e sozinho, é só a função. Agora, é correto afirmar que edital de licitação é um tipo documental? Pode colocar que está certo. Bizu para você em prova. Você não vai encontrar isso no livro da Marilena Leite, aquela louca lá, você não vai encontrar isso em livro nenhum, em teoria nenhum, mas eu vou te dar um bizu monstro em prova. Para você encontrar um tipo documental, você precisa encontrar essa preposição de. Você tá ligado que tem, você está estudando português aí, que tem essas paradas muito loucas aí, de para, ante, até, perante, com. Existem preposições na língua portuguesa. Uma delas é a de. Para ser tipo documental, necessariamente tem que ter esse bonitão aqui, ó. Necessariamente tem que ter esse de aqui. Se não tiver, não vai ser. Se não tiver, não vai ser tipo documental. Então, cara, o que une a espécie mais a função, isso daqui é só decoreba, porque é só assim que cai e tem que ter a preposição. E para você juntar a espécie e a função, tem que fazer essa ligação, essa ponte com esse cara aqui, com esse D aqui. Se não tiver, não é tipo documental. Isso aqui é bizu de concurseiro. Beleza? Entendeu? Bora para a próxima. Então, o que ele disse ali, ele te disse de conceitos de tipo documental e, de fato, é a configuração de uma espécie documental que assume de acordo com a atividade. Atividade, função, beleza, matou. Essa questão tá certinha. Bora para a próxima. O setor de protocolo é o responsável por receber, autuar, classificar e distribuir toda a documentação que irá circular no órgão. Mas o controle da movimentação dos documentos a partir da entrada compete a outro setor. Eu acho que eu não coloquei isso aqui no resuminho que eu fiz para você, mas eu vou colocar agora. Vem cá, cara, olha só. A gente tem aqui, e eu não sei onde que eu vou colocar esse trem aqui. Eu vou colocar aqui, ó, você vai entender. Coloca aí bonitinho em outro lugar. A gente tem o protocolo, irmão. O que você precisa saber do protocolo? Protocolo. Primeiramente, cara, você precisa saber que existem atividades do protocolo. Uma das atividades desse setor aqui, ó,
é de receber a documentação. É por isso que você pode encontrar na prova que o protocolo é a porta de entrada da organização, e se você encontrar, pode colocar que está certo. Você tem nesse protocolo aqui, ó, atividades de recebimento, de classificação, de distribuição e também, sem choro, você tem aqui, cara, que é o que a questão te disse, você tem o controle e não é só controle, é um controle da movimentação, que na verdade, cara, é uma das principais atividades do protocolo. Ele serve para você saber aonde que estão os ofícios que chegaram naquela instituição. O protocolo, ele recebe a instituição, ele classifica ela, ele registra, ele distribui ou ele expede e ele precisa saber onde que estão esses documentos que chegaram. É por isso que essa questão está errada. A questão disse que o protocolo não faz o controle da movimentação, o CODELA faz sim, cara. O protocolo, ele controla toda a movimentação dentro do órgão, beleza? Então é por isso que nesse caso, essa questão, ela tá errada. Porque, olha só, esse mas aqui, nada a ver. Mas o controle da movimentação dos documentos a partir da entrada compete a outro setor? Não, é do protocolo também. Beleza? Vou ficando por aqui, questãozinha, provinha comentada para você no tipo. Cara, se puder, ajuda aí, cara, deixa o teu like aí, comenta qualquer coisa. Se tiver alguma coisa para melhorar também, comenta, não tem problema nenhum. Um abraço e fica com Deus.